Fala galera, ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje bora falar de Campeonato Brasileiro que acabou. Acabou o Campeonato Brasileiro de 2025, tivemos várias reviravoltas na última rodada e eu vou falar de cada uma delas aqui pra você. A gente teve definido quem foi pra Liberta, quem tá esperando a final da Copa do Brasil, quem foi pra Sul-Americana, as vergonhas do ano e principalmente os rebaixados. Mas antes, você que já é inscrito, dá aquele like para fortalecer o canal. Você que não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? E vamos que vamos, porque falta pouquinho pra gente chegar nos 500 inscritos, que é a meta pro fim do ano no canal. Show? Bom, o que a gente mais teve foi jogo. E eu vou começar pelo do Flamengo, não vou falar muito do jogo do Flamengo. Ontem o Flamengo empatou com o Mirassol em 3-3. A minha mãe jogou no gol do Flamengo, tá? O Flamengo, brincadeiras à parte, colocou um time praticamente reserva, todo da molecada, meteu o sub-20. Acho que os mais experientes eram o Everton Araújo, o Wallace Ian. Foi enfrentar o Mirassol no Maião, que estava numa ressaca danada também depois de garantir o quarto lugar e não o perder mais no campeonato. Foi um jogo mais comemorativo. E o Mirassol não perdeu, cara. O Mirassol terminou o ano de 2025 invicto no Maião no Campeonato Brasileiro. É um feito histórico e gigantesco de um time que vem da Série B para a Série A e termina invicto no ano. O Flamengo não terminou invicto no ano. O Palmeiras, o Cruzeiro, o Fluminense não terminaram invictos no ano. Feito esse que é somente e apenas do Mirassol de Rafael Guanais. Para mim, o melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2025. É o melhor trabalho. Ele fez o melhor com o que ele tinha na mão. Ponto. Tem alguns jogos que aconteceram hoje. Hoje nós tivemos 9. Tem alguns que eu vi. Outros eu não vi. Não dava para ver todos. Então, vamos começar com o amasso do Grêmio para cima do Sport. O Carlos Eduardo, que veio do Tottenham pro Grêmio, fez 2 gols. Chegou a 12, né, na artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele que teve um pouco mais de 6 meses. Chegou ali no meio do ano pro Grêmio. O Grêmio ainda terminou o campeonato em 9º lugar. Meteu um 4-0, os 2 primeiros gols foram do Carlos Eduardo. Depois a gente teve o terceiro gol, que foi do Gustavo Martins, com uma assistência do Amuzu. O quarto gol foi do Franco Cristaldo. O Grêmio nem forçou muito, o Sport já estava rebaixado, não tinha mais o que fazer. Uma das piores campanhas do campeonato na história dos pontos corridos. Simplesmente não forçou nem nada. Simples assim. Acho que pro ano que vem, o Grêmio, creio que vai ter que melhorar um pouquinho, vai ter que vir mais investimentos e tudo, mas tem alguns bons nomes que ficaram desse ano. Tem o Carlos Vinícius, tem o William, o próprio Cristaldo, um bom jogador, a gente tem o Wagner Leonardo, bom zagueiro, e principalmente o Arthur Pikafumo. Bom time, mas que dá para melhorar algumas pecinhas se quiser voos maiores ano que vem. Falamos do Grêmio, a gente tem que falar do Galo. E cara, que guasca que o Galo deu no Vasco. Mas que porrada. O Galo só não fez mais porque deu uma diminuída, tá? O Galo deu uma diminuída, deu uma retraída. O jogo terminou 5-0. 5-0 pro Galão da Massa. Primeiro gol de Júnior Alonso. Uma assistência do Rony. O segundo gol foi um golaço do Hulk. Uma pancada, uma paulada. E depois a gente teve 2 do Dudu. Um com assistência do Igor Gomes. E aí a gente teve no final, né, um bate-rebate ali na área, o gol contra do Vitor Luiz. O Vasco tomou 5-0. Na 36ª rodada, o Vasco aplicou um 5-0 no Inter. E na 38ª, quem toma o 5-0 é o Vasco, cara. É o Vasco. O time do Vasco, que chegou por um momento a brigar, a sonhar, a pensar em uma vaga na pré-Libertadores, depois daquelas 5 vitórias seguidas, ele termina o ano por pelo menos 5 derrotas consecutivas. Aí tem aquela quebrada no Internacional e tudo meio que se normaliza de vez. Mas foi uma surra do Galo pra cima do Vasco. O Vasco, que provavelmente ano que vem deve perder o Ryan, vai vender por uma bala, entre 35 e 40 milhões de euros, precisa urgentemente não só melhorar o time, mas melhorar o comando técnico, porque essa pecha do Diniz, ela acontece desde 2015 e 2016. O Diniz chega no time, o time começa a performar, o time começa a jogar, o time começa a subir, atinge um platô, atinge um limite máximo, um limiar máximo e depois é só queda. Isso acontece há quase 10 anos. Já aconteceu no Fluminense,
no São Paulo, no Santos, no Atlético Paranaense, em tudo que é lugar que o Diniz esteve, foi desse jeito, tá? O time do Vasco não é uma exceção a esse trabalho do Diniz. Cara, saindo do jogo do Vasco, vamos para Santos 3, Cruzeiro 0. O time do Santos, ele flertou com o rebaixamento do campeonato inteiro, até a 33ª rodada. Até a 33ª, 34ª, ali o Santos flertou com o rebaixamento do campeonato inteiro. Chegou nas últimas rodadas, o Santos pegou o elevador. Lógico, o Santos pegou o Sport, que estava rebaixado, o Juventude rebaixado, e o Cruzeiro, que não tinha mais interesse no Campeonato Brasileiro, porque daqui a 3 dias joga a semi da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Santos não teve nada a ver com isso. O Santos ganhou quando precisava ganhar e ganhou todas que precisava ganhar. É muito fácil alguém chegar e falar que mas foi o time do Santos ganhou porque os caras estavam rebaixados. O time do Santos pegou esses mesmos times com as suas dificuldades. O time do Santos passou o ano inteiro sem ganhar 2 consecutivas. No final, o Santos foi e meteu 4 vitórias consecutivas. Então não dá pra gente reclamar ou falar do time do Santos. O time do Santos foi muito bem, conseguiu ótimos resultados. Teve um primeiro tempo difícil, não estava bem, até saiu o gol do Gabigol. Aí deu o impedimento no gol do Gabigol, parece que o Santos acordou, uma jogada de escanteio do Guilherme, gol do Tassiano. Eu não vi Van Basten, mas eu vi Tassiano. Tem a jogada do 2-0, né? Uma jogada com o crivo do Neymar, com o Igor Cafu Vinícius. O Igor Cafu Vinícius foi na linha de fundo, cruzou, colocou o Mike no banco, cruzou, encontrou o Tassiano também, que fez o 2-0. E tem a jogada do 3-0, um outro cruzamento do Guilherme, gol do João Schmidt. O Santos ganha do Cruzeiro, vai muito bem, poderia ter feito 4-5-0 tranquilamente. Tem um gol do Carlos Eduardo, que também foi anulado pelo VAR por impedimento no segundo tempo. E para quem jogou o Campeonato Brasileiro inteiro na zona de rebaixamento quase, ou como porteiro da zona, que entrou na zona no final do campeonato também, o Santos termina à frente do Corinthians e ainda vai pegar uma vaga na Sul-Americana. Baita resultado para o Santos de Neymar. Baita resultado para o Santos de Neymar, que foi um dos grandes nomes do campeonato, quando ele simplesmente abriu mão do joelho dele para ajudar o Santos a escapar do rebaixamento. O Neymar agora vai parar, vai fazer uma artroscopia, vai operar e tudo, mas sai com a imagem grandona do Campeonato Brasileiro de 2025. Bom, saímos do Santos, vamos para, deixa eu ver aqui o que a gente pode falar, Bahia e Fluminense. Vamos para Bahia e Fluminense, a gente vai deixar as maiores emoções para o final. O time do Bahia, ele não ganha de ninguém fora. E ele tinha um jogo hoje que ele precisava ganhar se ele quisesse terminar como time indo direto para a fase de grupos da Libertadores. E o Rogério deu até uma porrada no time do Bahia, tá? Se os caras tiverem culhões, tiverem corrones, como diz na Argentina, eles vão jogar para ganhar. E o Bahia fez o que ele fez fora o campeonato inteiro. Ele não foi bem, ele não conseguiu ter ótimas oportunidades. Vitória do Fluminense por 2-0. O primeiro gol do Fluminense, né, foi um erro ali, a bola acabou sobrando para o Ganso, que ficou cara a cara com o goleiro do Bahia, deu uma cavada, isso já no segundo tempo. O Fluminense até foi bem, tá, conseguiu controlar bem o jogo, o Bahia não deu tanto trabalho assim. No final do jogo tem um cruzamento do Soteldo de falta, a zaga do Bahia afasta, o Soteldo pega o rebote, traz o Eric Pulga para dançar, fez o Pulguinha dançar e deu na cabeça do Thiago Silva, que, cara, é muito simbólico o último gol do Fluminense no campeonato ser do Thiago Silva. E aí tem que falar do Luiz Beldia, o nosso Zuba lindo, o nosso Zuba louco, o nosso Zuba gostoso, conseguiu pegar o Fluminense que estava desacreditado depois da saída do Renato Gaúcho e fez um baita de um trabalho. Um baita de um trabalho. Somente uma equipe fez gol no Fluminense jogando em casa desde que Zubeldia assumiu. Essa equipe foi o Flamengo, no 2-1 pro Fluminense. O cara pegou praticamente baliza 0 em 8 jogos no Maraca pelo Fluminense. Não é pouca coisa. Não é. Ele poderia ter pego a campanha inteira dele como baliza 0 sem tomar gol de ninguém. Ninguém mesmo. É muito grande o que o Zubeldia fez. O Fluminense termina o campeonato em 5º colocado, deixa o Bahia ali em 6º. Saindo do Fluminense, Bahia, vamos falar um pouquinho do jogo do Corinthians. Corinthians e Juventude. Ai, o meu Corinthians! O Corinthians, sim, empatou com o Juventude. O jogo terminou
1-1, o Corinthians não tinha um pingo de interesse mais no campeonato, nem na rodada, e o Juventude também já estava rebaixado. Eu acho que esse jogo poderia tranquilamente ser no sábado, com o jogo do Flamengo, porque não ia mudar em nada se o Corinthians ganhasse, se o Juventude ganhasse. Esse eu não entendi ser hoje. Tá? E também não vi, justamente por isso, por as duas equipes não terem nenhuma ambição no campeonato e não quererem nada demais no campeonato. O time do Corinthians faz 1-0 com um golaço do Martins. Cara, que pancada do Martins. Um cruzamento do Kaique, que até que, pelo que eu vi, o pouco que eu vi, foi bem. Né? Deu alguma boa dinâmica para o time do Corinthians. E tomou um empate do Edson Negueba. Eu já vi o Negueba, agora o Edson Negueba é a primeira vez. O Juventude conseguiu tirar pontos do Corinthians e terminou rebaixado na 19ª posição. O Corinthians ficou em 13º atrás do Santos. Uma campanha muito irregular, não foi bem fora de casa, também não foi muito bem em casa. E resta para o Corinthians, né, ajustes aí no próximo ano, porque tem que pagar a conta para poder sair do transfer ban, para poder contratar gente, ou então sobe os moleques da base para ver onde vai e onde chega. Mas também não dá para subir moleque da base e botar moleque da base para jogar só em Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e por aí vai. Tem que botar esses moleques para jogar já no Paulistão mesmo. Bota os moleques para jogar no Paulistão, vê quem serve, quem que não serve, o que dá, o que não dá para fazer. E aí sim o Corinthians vai vendo o que pode ser feito no ano que vem. Coringão de olho, mas muito de olho, assim como o Cruzeiro, na semi da Copa do Brasil. Aí a gente tem que falar de alguns jogos aqui. Vamos começar escolhendo o jogo do Fortaleza. Fortaleza, ele começa indo pro Engenhão, ele estava com 43 pontos na última rodada, ele foi pro Engenhão enfrentar o Botafogo, que estava bem, tá? O botinha do Ancelotinho estava bem, e tinha ambições ainda no campeonato. Tá? Se o Botafogo tivesse perdido pro Cruzeiro na última quinta-feira, aí a ambição do 5º lugar não existiria. Então o Botafogo tinha que torcer para o Fluminense e Bahia empatarem e ele ganhar o seu jogo, e aí sim o time do Botafogo seria o 5º colocado. O Fortaleza começa bem, tem um gol do Breno Lopes, um baita de um gol. No final do primeiro tempo, o Montoro faz um golaço, ele recebe, ajeita o corpo e bota no ângulo do Breno. Um golaço. Sai o gol do 2-1, que é um gol do Arthur Cabral. E aí tem um lance que é muito maravilhoso, porque no momento que tava 2-1, saiu o gol do Inter. E aí tinha saído o gol do 3-1 do Botafogo, que era o gol do Jorvan Barreira. Só que no início da jogada a gente teve um pênalti pro Fortaleza. Então, foi anulado o gol do Botafogo, foi dado pênalti pro Fortaleza. O Adam Barreiro, cara, chegou e foi muito bem nesse final de campeonato. Acho que se o Fortaleza não o manter, tem muita gente que vai ficar de olho nesse cara. O Adam Barreiro faz o gol do 2-2, o Fortaleza volta pro jogo. Naquele momento o Inter tava na zona. E aí tem o gol do Marçal, que é o gol do 3-2. E para tampar a ponta do caixão, vem o Matheus Ponte e faz o 4-2 pro Botafogo. O Fortaleza foi rebaixado. O Botafogo vai jogar a pré-Libertadores e torce também na Copa do Brasil para o Fluminense ou o Cruzeiro, porque se um desses dois ganham, abre a vaga da Libertadores em fase de grupos direto pro Botafogo. Aí quem vai para a pré é o São Paulo. Então o Botafogo, queira ou não, tá de olho no que acontece na Copa do Brasil. No caso do Fortaleza, é o primeiro ano que o Fortaleza vira SAF e o Marcelo Paz, que era o ex-presidente, vira CEO do comando do Fortaleza. E é o primeiro ano que muitas dessas coisas erradas aconteceram. Acho que o Fortaleza tentou dar o passo maior do que a perna, não conseguiu entender certas coisas, quis trabalhar com certos nomes, certos medalhões, afasta certos jogadores, técnicos que não tinham nada a ver com o Fortaleza. Mas nada a ver. Teve um momento do Renato Paiva que nem eu mesmo entendi por que o Renato Paiva estava lá. Nem eu entendi, cara, de onde tiraram o Renato Paiva, pelo amor de Deus, e aí não deu certo. O Martim Palermo chegou tarde demais. Quando o Martim Palermo chegou, se ele chegasse 3 rodadas antes, o Fortaleza estava salvo. Fortaleza estava salvo com o Martim Palermo. O Fortaleza do Martim Palermo teve 9 jogos de invencibilidades com 5 vitórias e 4 empates.
Lá para os lados da 28ª, 27ª rodada, a gente já dava o Fortaleza como rebaixado, já estava no limbo, porque o Fortaleza estava com 15, 14 pontos, beirando a última posição com o Sport. E o Fortaleza foi até as últimas, até o final do final do final. Só que não dependia mais do Fortaleza, por mais que ganhar fosse necessário, mas era o Botafogo. E de todos os times que estavam lá embaixo, o Fortaleza é quem tinha praticamente o desafio mais difícil. Tinha que jogar fora de casa contra um time que tinha interesse no Campeonato Brasileiro. O Inter não pegou um time interessado no Campeonato Brasileiro. O Ceará, que a gente vai falar dele agora, não pegou um time interessado no Campeonato Brasileiro e ainda assim conseguiu ser rebaixado. Sabe? O Vitória também não. Qual que era o interesse do São Paulo no campeonato? Já tinha conseguido fazer o que precisava. Então, Ceará jogou em casa, Vitória jogou em casa, Fortaleza o único fora e quem tinha um confronto mais difícil e ainda assim vendeu muito caro a sua derrota, mas muito caro. Bom, vamos falar um pouquinho de Ceará e Palmeiras. O primeiro gol do domingo foi do Ceará, foi um gol do Pedro Raul. O Palmeiras estava com um time totalmente reserva. O time do Ceará, em momento algum no campeonato, o Ceará do El Condé, ele esteve na zona de rebaixamento. Em momento nenhum. Aí ele vai entrar na última rodada. Aí não dá, meu amigo. Aí vocês quebram o batalhão, entendeu? Aí vocês quebram com o batalhão. O time do Palmeiras, que não jogou mal, o time do Palmeiras foi muito bem, empatou com o Facundo Torres, né? Um cruzamento do Bruno Fux, se eu não me engano. Ele pega de primeira e faz um gol muito bonito mesmo. E o Palmeiras, no segundo tempo, consegue a virada com um gol do Ramon Sousa, uma pancada de falta que o goleiro do Ceará aceita. No canto dele, o goleiro não pode tomar gol de falta no seu canto. E aí meio que desmonta o Ceará, porque se o Ceará conseguisse o empate, iria para 44 e quem cairia seria, por exemplo, o Inter. Quem cairia seria o Inter, que terminou com 44. E aí o Ceará ficou em 17º por conta desse resultado. Tem o 3-1, que é o gol do Flaco Lopes, uma boa jogada. Tem uma inversão do Maurício para o Jeftec, cruza para o Flaco Lopes. E o Flaco Lopes enterra o Ceará de vez. O Ceará tinha um Palmeiras que não estava interessado e não soube lidar. O Ceará que caiu quando perdeu o confronto direto para o Internacional na sua casa. Se o Ceará tivesse empatado aquele jogo, o Ceará não cairia. E aí o Ceará que termina o campeonato praticamente enfrentando Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Aí não tem como. Aí não tem como. Ceará rebaixado para a segunda divisão. Resta saber o que vai ser feito lá, porque existem alguns nomes no time do Ceará que eu acho que valem a pena. Tem o Pedro Raul, a gente tem o Galeano, que é bom jogador, tem o zagueiro William Machado, que é muito bom zagueiro, o Fernando Sobral, que vez ou outra aparece, mas é um bom jogador, o Vina, que é bom jogador, já teve passagem no Fluminense. Então algumas coisas dão para ser tiradas dali. Algumas coisas podem ser tiradas dali. Falamos do Ceará, vamos falar um pouquinho do Vitória, que massacrou o São Paulo e o jogo terminou só 1-0 porque existe um cara chamado Rafael. O Rafael garantiu 1-0. O Rafael garantiu 1-0. Porque era pro São Paulo tomar uns 6 do Vitória. O Mike teve um desgaste. Não chega a ser um desgaste, ele teve um problema de intestino, né? O desgaste foi no intestino, foi um desarranjo que ele teve. E ele não pôde jogar, entrou o Cedric no lugar dele. O Vitória pagou para o Eric jogar R$ 1 milhão, né, que foi o preço do jogo. O São Paulo sofreu muito, o Vitória chegou ao ponto de ter mais de 20 chutes, com mais de 8 chutes no gol, com mais de 11 escanteios, e o gol não saía até que teve o gol do Baralhas, gol por volta dos 75 minutos de jogo. E aí o pessoal, a torcida do Vitória explodiu. Eu já imaginava que o Vitória não cairia, até porque enfrentar o meu São Paulo já é uma teta quando o São Paulo quer algo no campeonato. Quando o São Paulo não quer, então, meu Deus do céu, fica mais fácil e mais prático ainda. O Vitória sobrou para cima do São Paulo. Sobrou. O São Paulo que deu 6 chutes no jogo, apenas um chute a gol. Algumas mudanças foram feitas, questão da política lá tá efervescente, o bicho tá pegando. O São Paulo termina na 8ª posição. O Vitória escapa e termina em 15º lugar. Vitória terminou em 15º lugar, tá? Bom, que escapada também do senhor Jair Ventura com Vitória.
Mas aí a gente tem que falar do grande momento do dia, que é Internacional e Bragantino. O Inter não perdia pro Bragantino há 23 anos lá no Beira-Rio. Só que a situação do Inter era tão complexa, mas tão complexa, que o Inter tinha que ganhar de 2-0 ou por 2 gols de diferença do Bragantino e torcer para que Fortaleza, Ceará e Vitória, 2 desses 3 times, não ganhassem os seus jogos. Aí sim o Inter ia empatar. Eu tava vendo o jogo do Inter, foi o jogo que eu escolhi assistir e vi alguns outros também. E vamos ser sinceros, se dependesse só do jogo de hoje, o Inter não teria merecido cair. Se dependesse só de hoje. O Inter teve uma bola na trave do Bruno Gomes no primeiro tempo. O Rocher fez uma boa defesa num chute do Sacha. O Bragantino ficou encaracolado, encurralado, não conseguia sair, não conseguia ter volume de jogo. O volume era todo do Inter. Todo do Inter. Eu estranhei muito a escalação do Abel Braga, porque ele meteu 3 volantes precisando sair do jogo. Eu não teria feito o que o Abel fez. Não teria mesmo. Eu soltaria mais o Inter pro jogo. Precisava ganhar. O Inter termina o primeiro tempo num 0-0 contra o Bragantino. Num 0-0. E nesse primeiro tempo, o Fortaleza estava ganhando até os 48. O gol do Montoro sai aos 48 do primeiro tempo. Aos 48. E o Ceará estava empatando e naquele momento o Vitória empatava. Quando sai o gol do 1-0, que, o Cleiton fez de tudo pro Inter. Fez de tudo. O mercado dá uma cabeçada forte e o Cleiton empurra a bola para dentro do gol. Ele encaixa para dentro do gol. 1-0 pro Inter, explode a torcida colorada e um pouquinho depois, coisa de 1-2 minutos, sai o gol do Botafogo, 2-1 do Arthur Cabral. E sai depois o gol do Palmeiras, né, que é o gol do 2-1. E nisso a torcida do Inter sabia que precisava de mais um gol e se escutava o ressoar lá no estádio de mais um para mais um gol do Inter. E tem aí um pênalti duplo. Olha, cara, tem jogadores de futebol que eu acho que eles têm uma falta de noção. E a falta de noção dos jogadores do Bragantino foi enorme, tanto do Eric Ramírez quanto do Nathan Mendes. Porque no lance do pênalti do Inter a gente tem 2 pênaltis na mesma jogada. 2. Tem o pênalti que é em cima do, se eu não me engano, acho que é do Alan Rodrigues, que estava antes do Alan Patrick. E aí a bola passa e o Alan Patrick se adianta do Eric Ramírez, que dá um calção nele, pênalti também. Então o juiz olhou e falou, eu não tenho nem como não marcar isso aqui. Eu só escolho qual é o pênalti que eu quero dar e vou ser feliz com o papai do céu. Literalmente foi o que aconteceu. 2-0 Inter, o Alan Patrick bateu, fez o seu 21º gol no ano, salvou o Internacional. E aí tem o lance do 3-0 que o Ricardo Matias, ele entra no jogo, o Abel coloca ele no lugar do Borré, que saiu muito vaiado, outra péssima partida do Rafael Borré. O Ricardo Matias entrou, deu o toque para o Carboneiro, que tinha entrado um pouco antes também, e o Inter fez 3-0. Nesse momento, o Palmeiras fazia o 3-1 no Ceará. E o Vitória tinha feito 1-0 no São Paulo. Então, a gente tinha o Fortaleza que estava empatando e a gente tinha o Ceará que estava perdendo e o Inter ganhando. Nesse período, o Inter já escapava, porque o Fortaleza tinha que fazer pelo menos mais um gol ali para ganhar do Botafogo. Aconteceu o contrário, o Botafogo fez 3-2, o Inter tomou o 3-1 e ainda assim o Inter estava se safando do rebaixamento, porque no momento que o Inter fez 2-0 e o Fortaleza escapava, o Inter estava se safando no saldo de gols. No confronto direto. O saldo estava igual, o número de vitórias estava igual, os cartões estava igual, o confronto direto que estava batendo. O Inter ganhou do Fortaleza no confronto direto, muito por isso o Inter estava escapando naquele momento. Aí quando saiu o gol do 3-2 do Botafogo, do 4-2 do Botafogo, aí já foi embora, aí já a torcida começou a gritar, ei, o Abel é nosso rei, e por aí vai, o Inter conseguiu se safar do rebaixamento, e assim, é a primeira vez na história que um time que chega em 18º lugar na última rodada do campeonato, ele consegue se safar do rebaixamento. É a primeira vez. A nota de corte ficou com 43 pontos, o Inter termina com 44 em 16º, né? O Bragantino termina com 48 pontos em 10º lugar no campeonato. O Bragantino, que começou de forma meteórica, depois foi perdendo, terminou em 10º lugar no campeonato.
E a classificação do campeonato ficou desse jeito. Bom, antes de falar da classificação, eu tenho que falar do Abel Braga, que chegou, falou da camisa rosa, que era coisa, né, de mão frouxa, falou isso, falou aquilo, salvou o Internacional hoje. O Abel foi e salvou o Inter. A torcida ovacionou o Abel no final do jogo. A torcida implorava pro Abel. Implorava pro Abel ficar. E o Abel apontando o dedinho, ó. Não. O sofrimento desse ano acabou. Voltei. E o Abel, cara, já tem até pedido protocolado, tá? Tem pedido protocolado lá no Internacional para ter uma estátua do Abel Braga nas redondezas do Beira-Rio. O cara simplesmente ganhou uma Liberta pelo Inter, ganhou um Mundial pelo Inter e salvou o Inter do rebaixamento. Cara, é um feito enorme isso aqui. É um feito enorme. O Inter chegou na última rodada, dependia não só dele, mas de 2 resultados. Tudo aconteceu. E isso serve para o Inter de aviso que da próxima vez, talvez o futebol e os deuses do futebol não sejam tão benevolentes para com ele. O Inter que é um bom time, o Inter que ano passado terminou em 5º colocado, com a 2ª melhor campanha do retorno, perdendo somente para o Botafogo. Inter esse que esse ano jogou mata-mata de Libertadores e teve uma queda vertiginosa. O Roger Machado foi muito mal, teve um aproveitamento de 39%. O Ramon Dias foi ainda pior, teve um aproveitamento de 36%. E aí chegou o Abel e salvou o Inter. O Inter se salvou pela camisa, pela mística e pelo Abel. Foi esses 3 fatores que salvaram o Internacional. Porque o Inter praticamente gabaritou a cartilha do rebaixamento. E é doloroso ver que o Fortaleza aqui também cometeu muitos erros, mas no final teve uma sequência de quase 10 jogos sem perder, caiu e o Inter não caiu. Que sirva de aviso. Os deuses do futebol não costumam perdoar 2 vezes tantas falhas. Vou deixar a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver aqui como que ficou. Flamengo terminou como campeão com 79 pontos, né? O Palmeiras terminou com 76. A gente tem o Cruzeiro que terminou com 70 na 3ª posição. Mirassol em 4º colocado com 67. Com 64 o Fluminense do Zubeldia. Trabalhaço do Zubeldia. Ótimo em 5º colocado. Em 6º nós tivemos o Botafogo com 63. O Bahia terminou com 60 na 7ª posição. São Paulo em 8º com 51. Em 9º nós tivemos o Grêmio com 49. 10º o Bragantino com 48. O Atlético Mineiro terminou com os mesmos 48, mas com 2 vitórias a menos em 11º. 12º nós tivemos o Santos. O Santos ficou o campeonato inteiro para cair e terminou em 12º. Pegou uma Sul-Americana. Ótimo resultado do Santos, que o que eu falei pro Inter serve pro Santos. O Santos, se não fosse a vitória contra o Palmeiras, talvez caísse. O Santos que precisa ajustar muita coisa ali, porque senão vai sofrer de novo ano que vem e talvez não se perdoem os erros desse ano que vem de novo. O Corinthians termina em 13º. Que Deus nos escute, que o 13º vai cair ano que vem, hein? Que Deus nos escute. Em 14º nós tivemos o Vasco da Gama, que brigou por Libertadores e terminou mal desse jeito. Em 15º temos o Vitória, em 16º o Inter, em 17º o Ceará, 18º o Vitória, 19º Juventude e na rabeira do campeonato o Sport. O Vasco que tá torcendo, tá torcendo com todas as suas forças, o Vasco não, mas o torcedor vascaíno torce com todas as suas forças para o Vasco ganhar a Copa do Brasil para ter um calendário bom ano que vem, senão o Vasco vai pegar a Copa Sudeste no ano que vem. Jogar a Copa Sudeste para quem esperava uma Libertadores é tenso. Bom, campeonato finalizado, ano finalizado, ainda não. Quarta-feira tem Copa do Brasil. Eu me despeço de vocês. Você que chegou até aqui, escutou todo esse monólogo, teve paciência, deixa o seu like, dá aquela fortalecida. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a fortalecer pra gente chegar nos 500 antes do Natal, beleza? Um ótimo domingo pra você e eu fui!